E aí, eu sou o Lido Cartola e eu queria trocar uma ideia meio estranha, até meio diferente com vocês hoje. Eu queria falar sobre como a gente não quer que nossos artistas favoritos façam sucesso. Calma, não é exatamente isso, ou pelo menos eu espero que não seja. Porque quando aquela banda que você conhece desde o primeiro som dos caras, ou aquele diretor que você conhece desde o primeiro curta, quando aquele youtuber que você acompanha desde os 5.000 inscritos, quando essa galera explode, você fica feliz. Mas também bate um medo. Eu acho que vocês sabem do que eu tô falando. É um pouco daquele medo de sentir que tá perdendo alguma coisa. E você fica pensando meio tipo, quando alguém cresce, ela continua fazendo a mesma arte? Ou ela muda pra continuar crescendo? E essas duas coisas não são iguais. Então já deixa o like, porque eu preciso crescer sem perder a minha identidade. E quando eu descobrir como é que faz isso, eu aviso vocês. Mas existe uma lógica muito simples. Quanto mais investimento, mais expectativa de retorno. O que tem mais liberdade? Um cara fazendo um filme independente com meia dúzia de amigos, ou um diretor fazendo um filme da Marvel? A resposta é meio óbvia. Porque quando você tá fazendo uma parada que tem muito dinheiro, muita gente investindo, todo mundo quer opinar. O estúdio quer opinar. O produtor quer opinar, o investidor quer opinar, o marketing quer opinar, e de repente você vira um artista com menos voz do que qualquer um dentro da sua própria produção artística. E isso não significa que diretores autorais não vão pra blockbusters. Muito pelo contrário. Hollywood adora contratar diretores com identidade forte. O problema é o que acontece depois. Pega o Sam Raimi. O cara fez Evil Dead, Arraste-me para o Inferno, e ele tem um estilo visual tão exagerado que você reconhece que um filme é dele em 5 minutos. Aí ele entra numa máquina bilionária, e mesmo quando aparecem alguns lampejos de personalidade dele, a sensação é que ele tá brincando no parquinho que alguém construiu. Como ele tá dentro de uma marca que vale bilhões de dólares, a prioridade deixa de ser a visão do cara. A prioridade é proteger a marca, tá ligado? E isso vale pra um monte de gente que trabalhou na Marvel. A Chloe Zhao, Taika Waititi, que por mais que conseguiu fazer um Thor maneiro, acabou eventualmente se rendendo a essa máquina. E não tô querendo vilanizar a Marvel, até porque, enfim, eu sou muito fã de filme de super-herói, etc. Só que não dá pra gente deixar de reconhecer as limitações que o meio traz. E eu sei que esse papo sempre volta, principalmente aqui nos meus vídeos, mas é verdade. E tudo é uma indústria, a gente tá falando de produtos. E dentro de uma lógica de mercado, tudo precisa crescer. Tudo precisa vender, tudo precisa crescer, tudo precisa atingir mais gente. E muitas vezes aquilo que faz uma obra ser especial é justamente o fato dela não tá tentando atingir todo mundo. Ou pelo menos ela não tá tentando agradar todo mundo. E aí que nasce uma parada curiosa, porque muitos artistas independentes criam uma estética única, uma identidade própria, um jeito particular de enxergar o mundo. E às vezes acontece dessa estética sair da bolha, estourar a bolha. Ela faz sucesso e aí ela começa a ser copiada por todo mundo. Olha o caso do Tame Impala, por exemplo. Ele é um músico que durante anos ele ajudou a construir e se empenhou em construir uma estética sonora inconfundível e muito única. Só que depois de um tempo, parecia que o mercado inteiro queria soar que nem o Tame Impala. E hoje em dia, em alguns momentos, parece até que o próprio Tame Impala corre atrás da sonoridade do Tame Impala. E o mais curioso é que hoje o Kevin Parker já saiu totalmente da bolha indie. O cara produz pra artistas gigantes, faz trilha, colabora com meio mundo. Ele é uma referência tão forte que você consegue escutar os ecos da música do Tame Impala em artistas que nem parecem psicodélicos. Tem coisa no pop, no eletrônico, indie moderno, bandas como o MGMT na fase mais recente, Dua Lipa, The Weeknd e vários outros que absorveram um pedaço daquela sonoridade que o cara criou, construiu do zero. E no cinema acontecem coisas parecidas. Por exemplo, o Wes Anderson. Ele tinha uma estética toda simétrica, com cores, tons pastéis, e que dialogava muito bem com o tipo de história e narrativa que ele contava. Era uma ferramenta narrativa, era em prol da história. E hoje existe uma porrada de youtubers, trends, comerciais, imitando o estilo do cara. Em alguns momentos parece que até os próprios filmes do cara estão tentando imitar ele mesmo. Quase uma caricatura de si mesmo. E isso ficou até mais estranho quando começaram aqueles vídeos feitos por IA. Sabe aqueles vídeos tipo Star Wars dirigido por Wes Anderson, Harry Potter dirigido por Wes Anderson, tudo dirigido por Wes Anderson, Minha Vida dirigida por Wes Anderson.
Parecia que a internet tinha resumido o trabalho de um diretor inteiro a meia dúzia de enquadramentos simétricos e uma paleta pastel. E o próprio Wes Anderson nunca pareceu muito confortável com isso. Porque existe uma diferença entre ter uma identidade visual forte e virar um filtro de Instagram. Quando a estética fica mais famosa que a obra, talvez a gente esteja olhando pra embalagem mais do que pro que tem dentro dela. E eu acho que é daí que vem aquela sensação estranha que eu falei no começo. Talvez a gente não tenha medo do crescimento. Talvez a gente tenha medo da mudança. Talvez a gente não tenha medo do sucesso, mas medo da transformação. Porque quando uma estética vira tendência, ela deixa de ser identidade e geralmente vira produto. E isso me leva ao caso da A24, que eu queria trazer aqui. Porque desde a metade da década passada, ali meados de 2010, a A24 virou sinônimo de qualidade técnica dentro do cinema alternativo. Ela basicamente virou sinônimo de cinema indie, de cinema alternativo independente. Ex Machina, Moonlight, A Bruxa, Hereditário, Euforia, Lady Bird, Midsommar, uma sequência absurda de filmes para provar para Hollywood que ainda existia espaço para coisas originais. Só que aí a A24 cresceu muito. E vieram muitos mais sucessos. Mais dinheiro, mais orçamentos maiores, mais produções maiores. Blockbuster dentro da própria A24. Isso ficou até mais engraçado e curioso, porque recentemente a Marvel entrou na zoeira. Quando saiu o trailer de Thunderbolts, muita gente comentou que aquilo parecia filme da A24. Estética, tom, fotografia. E a campanha abraçou tanto essa comparação que a própria A24 acabou interagindo com a Marvel em redes sociais. E é engraçado pensar nisso. Porque durante anos, a A24 era vista como uma alternativa ao cinema de estúdio. E agora ela virou uma influência tão grande que os próprios estúdios gigantes querem parecer a A24. E é quase o ciclo completo. O indie cresce, vira tendência e a tendência vira mercado. E o mercado começa a vender uma versão industrializada daquilo que nasceu justamente para fugir dele. E quando um estúdio independente vira um dos nomes mais influentes da indústria, ele deixa de ser independente? Talvez indie nunca tenha sido sobre tamanho, e sim sobre liberdade. E esse é um limite que os fãs e os artistas estão sempre procurando. Porque no fundo a gente quer que nossos artistas preferidos tenham mais dinheiro, mais sucesso, mais recurso, mais alcance, mais reconhecimento. Mas a gente também quer que eles continuem sendo eles mesmos. E talvez esse seja o equilíbrio mais difícil de encontrar em qualquer forma de arte.